Olá, hoje gravando aqui na casa dos meus pais no interior de São Paulo, então vários barulhos novos e diferentes, por exemplo, meu filho, meus sobrinhos, minhas irmãs, meus cunhados, mas tenho fé que vai dar certo. Se ficar muito caótico, eu dou uma pausa. Mas hoje o vídeo é para responder as perguntas dos apoiadores e os inscritos na newsletter, que já é uma tradição de fim de ano esse vídeo aqui, que é meio que um balanço do ano e também pensar um pouco do que será 2025. E muitas perguntas aqui são de temas similares, né? Vou dar um exemplo, que é a questão da maternidade. Muitas perguntas sobre isso. Então, se eu sempre tive vontade de ser mãe, como é que eu consigo dar conta da vida profissional, maternidade e mestrado, como é a minha rotina, como é que eu consigo gerir emocionalmente todos esses papéis, né, de mãe, profissional, esposa, mulher, filha, amiga, ser humano e tal. E aqui também tem uma pergunta que eu achei curiosa, que é: vejo que você tem uma maternidade fora do usual. Como foi seu caminho para ser mãe? E aí eu fiquei pensando o que é essa maternidade fora do usual, né, que as pessoas talvez vejam na minha maternidade. Eu não sei bem dizer, fico pensando até que eu tenho uma maternidade bastante tradicional, mas talvez seja a forma como eu e meu marido, a gente estabeleceu a dinâmica da nossa casa, né? Porque, para quem não sabe, nós dois somos jornalistas e nós dois trabalhamos em horários alternados, justamente para poder ficar mais tempo com o Joaquim. Então, isso foi uma decisão feita lá quando ele era bebezinho, porque a gente optou por não colocar numa creche, também não ter uma babá. Não era bem uma opção naquele momento, era mais uma condição financeira também, ficaria muito apertado para a gente esses gastos. Então, como a gente trabalha numa empresa que praticamente se trabalha 24 horas por dia, tem essa opção de você trabalhar em turnos diferentes do seu marido, e bem diferentes, né? Meu marido trabalha a partir das 7 da manhã, então ele trabalha das 7 às 2 da tarde, e eu trabalho das 6 da tarde até as 2 da manhã. Então a gente reveza mesmo os cuidados com o meu filho. Então, pela manhã, quem fica com o Joaquim sou eu, depois o Joaquim vai para a escola à tarde, e depois à noite, quem busca o Joaquim na escola e fica com ele é o meu marido. E nessa divisão funciona muito bem, tanto para a gente estabelecer cada um vínculo muito importante com o Joaquim. Então, eu sinto que nós dois temos uma ligação muito forte, que o Joaquim depende da gente de maneira praticamente igual, e também fez com que cada um de nós aprendesse a fazer as coisas sem depender do outro, né? Então, por exemplo, eu cozinho, o Leandro lava roupa, eu lavo a roupa, o outro lava a louça, sabe, por exemplo, o que faz com o Joca se ele estiver doente. Então, isso ficou um cuidado muito igual. Isso ajuda muito na carga mental, né, que muitas mulheres reclamam. E nisso eu só tenho a agradecer a essa dinâmica que estabelecemos juntos, eu e meu marido. E é essa dinâmica também que possibilita que eu consiga fazer todas as outras coisas que eu quero fazer na minha vida e que muitas pessoas identificam como sendo muita coisa, né? Eu entendo que possa parecer assim. Eu não quero que as pessoas fiquem achando que é uma maluquice também, que eu fico procurando uma productivity, né? Que eu quero encher um monte de coisas nos meus dias para poder fazer sempre mais e mais, porque não é isso que eu busco, né? A verdade é que eu queria muito fazer mestrado em literatura e ele só é possível de fazer se eu conciliar com as minhas outras atividades, né? Não tinha uma opção aqui. Ou vou parar de trabalhar, ou vou deixar de ser mãe. Não, é tudo meio que ao mesmo tempo. E o que eu acho que fez a diferença foi eu entender que não vai ter o momento certo, né? Que não ia assim daqui uns anos, nossa, quem sabe se eu esperar 5 anos. Não, ia ser sempre uma tarefa difícil, cansativa, né? Uma ginástica mesmo de logística, de tipo, às vezes, o que eu faço com meu filho, se tem algum evento do mestrado de manhã, por exemplo, que eu tô com ele, eu levo ele, vejo se minha mãe consegue, ou alguém, ou minha irmã. É sempre difícil, gente, sempre seria difícil, né? Acho que vai deixar de ser difícil talvez quando ele ficar adulto, mas eu não estava disposta a esperar todo esse tempo. Então foi uma decisão que eu fiz de querer conciliar essas coisas, e é uma conversa que eu tenho com amigas, assim, que eu tô cansada, tá? Não pensem que eu achei a fórmula para fazer tudo isso numa boa e tô sempre sorrindo, fazendo feliz. Não, tem muitos dias que eu estou muito cansada e que eu penso se foi uma boa decisão. Mas quando eu tenho esses momentos, eu penso que isso tudo foi uma escolha para algo que eu queria muito fazer, muito fazer. E isso também tem um tempo limitado, né? Eu estou terminando o mestrado e, de uma forma ou de outra, depois de março, né? Depois que eu terminar, depois que eu entregar, depois que eu defender, um espaço de tempo vai se abrir.
Me conhecendo, eu sei que eu vou preenchê-lo de outra forma, porque eu gosto de ter essa vida ativa, né? De ter muita coisa acontecendo na minha vida. E não coisas assim, sabe, eventos, não é isso que eu tô falando, mas tá estudando uma coisa que eu goste, né? Tá indo numa palestra legal, tá fazendo um curso, isso me estimula muito. Não só para as coisas de literatura, para as coisas, né, paralelas que eu faço na minha vida, mas eu acho que me dão um gás para as minhas outras atividades. Então, me dão um gás no trabalho, me dão um gás na maternidade, porque eu sinto que eu não deposito todas as minhas expectativas só numa área da vida, né? Então, assim, eu tô meio que diluindo os meus desejos, né, os meus sonhos em várias áreas que compõem a vida da gente, né? Que não é só a área afetiva, não é só a área intelectual, não é só a área da carreira, é tudo isso ao mesmo tempo. Uma outra pergunta nessa linha da maternidade que eu achei interessante foi a da Márcia, que ela falou assim, queria saber mais sobre o seu processo de reinventar a vida após a maternidade. E eu acho que esse termo reinventar é ótimo para falar sobre o período que a gente passa depois de ser mãe, né? Porque realmente a gente precisa não só se reencontrar, mas virar uma outra pessoa, porque muito do tempo que a gente tinha disponível antes sem filho, ele não existe mais, né? Esse tempo é deslocado para outra coisa, é dedicado a outra coisa. E a gente se sente muito angustiada, pelo menos eu me senti muito angustiada, perdendo essa independência, perdendo essa liberdade. Foi, acho que, a principal questão para mim. Eu sei que tem muita gente que reclama do sono, reclama de mudanças no corpo, isso tudo faz parte também, mas acho que o que pegou para mim foi assim, nossa, agora eu não posso mais organizar meu dia, minha semana, meu mês a depender só de mim. Eu tenho que pensar numa outra pessoa e tenho que esquematizar isso também com meu marido, porque afinal dependo dele para fazer esse dia a dia funcionar. E não era algo que eu estava habituada, né? Eu sou muito assim, fui criada de uma maneira muito independente, sempre fazendo meus rolês. Sou uma pessoa muito afetiva, que sempre tive namorado, sempre tive muitos amigos, mas sempre pensei muito no que eu queria fazer e tocava meus dias a partir daí, né? E aí ia compondo essas convivências a partir de um desejo meu primeiro, né? De repente, quando a gente tem filho, isso tudo muda. Então foi difícil para mim. Eu sofri bastante, bastante, bastante mesmo, assim, de sofrer, de chorar, de pensar como ia ser, e achar que nunca ia melhorar. Mas a verdade é que melhora, sempre melhora. Né? A criança vai ficando mais independente, vai à escola, por exemplo, e eu acho que muita coisa mudou e essa maternidade para mim virou outra coisa a partir do momento que o Joca entrou na escola, né? Que foi aí que eu comecei a ter esse tempo à tarde, de novo, por causa do meu horário de trabalho atípico, né, que me permite isso, então eu não trabalho um horário comercial das 9 às 18, eu trabalho das 6 da tarde às 2 da manhã, então eu passei até a tarde que ele estava na escola livre, né? É um livre entre aspas, porque também tem uma coisa de cuidar da casa, ir ao médico, descansar, dormir, né? Não é um tempo assim totalmente limpo só para curtir ou fazer algo, né? Tem muitas coisas envolvidas. Mas foi com a visão de que existia esse tempo à tarde que eu pensei assim, será que existe algum curso, alguma coisa? O que eu tenho vontade de fazer? Será que se encaixa nesse horário à tarde? E a primeira coisa que eu fui fazer foi um curso de tricô. E eu morria de vergonha de fazer cursos, e aí eu decidi fazer assim na cara dura, porque eu tinha vergonha de conhecer pessoas novas, de aprender uma coisa que eu não sabia, sabe? De parecer uma novata, nunca gostei. E eu acho que a maternidade me trouxe essa coragem, tipo assim, ou você agarra esse tempo, né? Ou você toma as rédeas dessa sua vida, ou eles vão ocupar para você. E eu não queria isso, né? Então eu bati lá, dei com a cara na parede para ir no curso de tricô, adorei, comecei a fazer as aulas de tricô à tarde e fui entendendo que existia mesmo esse tempo, porque uma coisa é o tempo que existe no papel, né? Outra coisa é o tempo real, que é o tempo que tem um deslocamento pela cidade de São Paulo, depois desse curso eu tinha que ir para o meu trabalho, então assim, funcionava isso? Pô, funcionava. Então eu fui entendendo quais eram essas brechas que eu tinha para pensar em mim, para pensar nas coisas que eu queria. E a partir daí fui pensando em muitas coisas, fiz muitas coisas até que eu cheguei nessa ideia e nessa vontade de fazer um mestrado. E isso, mais especificamente, que a Suzana perguntou, de gerir emocionalmente todos os papéis que interpreta nesse dia a dia frenético da vida moderna, né? Eu não sei se a palavra é bem gerenciar, né? Eu acho que a gente se dedica mais a um papel no momento e no outro momento se dedica mais a outro. Né? Eu não acredito que a gente consegue fazer 100% tudo. Né? O que é esse 100%? Eu não gosto nem desse termo. Mas eu acho que a gente, assim, tem momentos que eu preciso mais me dedicar
a ser mãe do Joca, porque ele tá doente, porque ele precisa de alguma coisa, porque é o nosso horário de manhã de brincar, é o nosso horário de ler um livro. Eu vou me dedicar a isso, vou me dedicar a isso sem culpa, vou me dedicar a isso feliz. E tem momentos que eu vou ter que falar pro Leandro, pro Joaquim, que eu vou precisar me enfurnar no meu quarto para escrever a dissertação. E é o que está acontecendo normalmente agora, né? Assim que eu estou nessa reta final, eu estou precisando de todo o tempo disponível e eu não costumava escrever a dissertação aos finais de semana, né? Eu preferia fazer isso à tarde, antes de ir para o trabalho, ou em qualquer brecha do trabalho, né? Mesmo no plantão, se eu estava no plantão, não estava acontecendo nada, eu tentava pegar esse momento para escrever. Mas agora, na reta final, isso não é suficiente, eu preciso de mais tempo de escrita. Então, sem problema algum, eu falo, gente, eu vou precisar escrever. É por um tempo e tá tudo bem, então eu vou me dedicar mais a isso. E tem outros momentos que eu preciso me dedicar muito ao trabalho, como foi, por exemplo, a questão das eleições, né? Ano de eleição é sempre um momento delicado e eu me dediquei muito ao trabalho, eu quase não toquei na dissertação nos meses de setembro e outubro, porque foram os meses que eu estava ali na reta final da eleição e fazendo muita coisa de pesquisa eleitoral. E tudo bem, eu acho que eu tenho sofrido cada vez menos quando eu olho para essa questão sazonal da vida, né? Tem épocas, tem fases e cada fase vai pedir que eu desempenhe mais um papel do que o outro. E para mim tá tudo bem, sabe? Ter um momento que eu não estou 100% mãe, ou não estou 100% jornalista, ou não estou 100% pesquisadora, ou 100% amiga, porque eu sei que essas fases vão voltar e as coisas vão se equilibrar. Pelo menos eu fico procurando esse equilíbrio também, não quero ser essa pessoa que, sabe, só pesquisa, ou só é mãe, ou só trabalha, ou só se dedica aos amigos, porque eu também tenho esse problema, tá, gente? Eu gosto muito dos meus amigos, eu me dedico muito às minhas amizades, desde mandar mensagem, e encontrar para almoçar, encontrar para tomar um café. E a gente sabe como isso exige também da logística da nossa vida, né? Então, quando eu decido almoçar com um amigo à tarde, ou tomar um café à tarde, é um momento que eu não vou descansar, é um momento que eu não vou estudar, é um momento, assim, né, que eu vou ficar cansado o dia inteiro para fazer isso, mas eu gosto muito de fazer. Mas eu tô num momento de ter que dizer não também. Então, tô tentando sempre ter um pouquinho desse equilíbrio. Daí também teve uma pergunta sobre a minha rotina de estudos e leituras por prazer. Eu não defino as coisas assim de forma muito cartesiana. Ah, vou ter um momento de estudar, um momento de ler por prazer, né? Mas eu acho que a minha vida se organiza naturalmente de uma forma que pelas manhãs eu costumo acordar, tomar um café, enquanto estou tomando café, leio algum livro e normalmente é um livro por prazer, porque eu sou dessas assim que demora um pouco a engatar pela manhã. Então, assim, não faria sentido para mim pegar um livro de teoria ou alguma coisa para minha dissertação que eu não ia aproveitar, sabe? Eu não ia conseguir absorver e depois escrever sobre isso. Então, organicamente, eu vou para um livro que eu estou lendo por prazer. E eu costumo ler vários livros ao mesmo tempo. Se é recomendado ou não, se eu vou terminá-los ou não, para mim isso não é uma questão, assim, vai do meu desejo, vai da minha curiosidade, eu acabo abrindo vários livros e lendo, alguns eu avanço muito rapidamente, outros muito lentamente, outros eu acabo, outros eu não acabo, enfim, tudo certo, já falei sobre isso em outro vídeo, de me deixar mais, assim, me navegar pelos meus interesses e não por essas metas e não pela questão da conclusão, sabe? Ainda que me dê muito prazer concluir as coisas, né? Para quem é ansioso, começar projetos e concluir, assim, traz um bem enorme, né? Mas com as leituras eu tenho aprendido a desapegar um pouco e ficar mesmo nesse caráter da curiosidade. Então, pela manhã eu costumo ler um pouco, aí depois à tarde, depois de eu ter almoçado, depois de eu ter descansado, normalmente eu vou mais cedo para o trabalho. E lá no trabalho, antes de começar meu horário mesmo, eu leio um pouco das coisas da dissertação, né? Eu tento escrever algum parágrafo a partir daquilo que eu li. E isso me ajuda muito, porque eu sinto que o fim da tarde é um momento que eu estou mais focada. Eu acho que eu já estou no modo trabalho, então ajuda muito chegar antes. E por que eu tenho feito isso de chegar antes no trabalho e não tenho começado em casa já, por exemplo? Porque se eu estou em casa, eu começo a inventar vários afazeres, né, domésticos. Então, putz, olha essa roupa que precisa ser lavada, olha essa louça. E aí eu vou me distraindo com essas outras questões, em vez de realmente sentar e escrever, sentar e ler. E quando eu vou para o trabalho, para a redação, não tem nada para fazer lá a não ser isso, né? Porque ainda não começou o meu dia, não começaram as demandas. Então, eu estou lá, eu e o computador e os livros da pesquisa que eu costumo levar numa sacola. Então, super propício para isso, né? E aí, depois à noite, quando eu volto para casa, e normalmente eu volto muito pilhada, acabou de acabar o jornal que eu trabalho, então eu chego assim, com a adrenalina lá em cima. Então, nem sempre eu consigo dormir direto, né? Então, eu deito, pego o meu Kindle e leio algum desses livros por prazer que eu tô lendo. E eu tenho tentado à noite ler livros mais leves,
ou livros assim que não sejam, sabe, de mistério, alguma coisa, porque senão eu vou devorando o livro, não quero parar e vou dormindo cada vez mais tarde. Então, assim, leituras mais de boa, mais tranquilas, nem sempre eu acho, é difícil achar livros assim, né? Eu, por exemplo, estou aqui em Itu e eu estou lendo à noite Butter. Até tá aqui o livro em algum lugar. Depois eu boto a capinha aqui, que tem uma capa linda. Eu comprei ele quando eu fui fazer minha viagem a trabalho para a Inglaterra. E esse livro estava um sucesso lá. É Butter. Eu não vou lembrar a escritora, Asako alguma coisa, e tradução da Polly Barton, tradução do japonês para o inglês, porque não tem tradução em português aqui ainda. E esse é um livro que me pegou tanto, assim, eu comecei a ler sem saber muito bem, porque é uma história de uma assassina que tem um envolvimento com comida, ela adora, por exemplo, manteiga, né, que é o nome do livro, Butter, manteiga. E eu comecei a ler, tá muito interessante, eu não conseguia parar de ler ontem. Então, assim, que bom, tá super me distraindo, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas não sei se é o melhor livro para eu ler à noite, sabe? Vamos ver, mas não sei se eu vou conseguir parar também. Então, é essa mais ou menos a divisão que eu faço entre estudos e leituras por prazer, mas é tudo dessa forma bem de boa, bem espontânea, sem parar para pensar. É claro que quando eu vou chegando na reta final de algumas coisas, ou estou muito concentrada num capítulo da dissertação, ou estou muito concentrada na escrita de um artigo, eu quero terminar aquilo logo, então acabo que eu concentro minha leitura nisso, e aí as leituras por prazer ficam escanteadas. Ou quando eu estou muito esgotada daquilo que eu estou pesquisando, ou empaquei num tema e não estou sabendo como sair dele, eu meio que, parece que eu tenho um nojo daqueles livros da pesquisa, parece que eu me canso de tudo aquilo, que eu preciso só ler coisas assim fora da pesquisa, que é isso que a gente está chamando de leitura por prazer, né? Então, o fato é que a leitura está sempre no meu dia, é um hábito para mim mesmo, então assim, eu sinto falta de não ler. É um grande ponto de entretenimento para mim, um ponto de distração, um ponto de me acalmar. Então, não é algo que eu faço só porque eu sei que é importante, entendeu? Porque a gente, né, como sociedade, a gente chegou a um consenso que ler é importante. É importante, mas no meu dia a dia isso entra muito mais como mais uma das ferramentas de lazer que existem na vida, né? E acho que é por isso que eu tô sempre lendo e querendo ler mais e querer descobrir novas coisas, porque realmente faz parte do meu dia a dia. Daí o Matheus mandou uma pergunta ótima, que eu gosto muito de falar sobre isso, que é como o mestrado em literatura me ajuda no jornalismo e como o jornalismo me ajuda no mestrado. Eu acho que eu já falei disso outras vezes, mas eu acho que são duas áreas que conversam muito, que se auxiliam muito, né? Não à toa a gente vê muito jornalista que ama literatura, que escreve, que publica, né? Porque jornalismo é uma profissão onde a gente lê muito e escreve muito, né? E letras da mesma forma. E letras eu fui percebendo que fazer uma pesquisa em letras não é só pesquisar sobre literatura ou ler teóricos da literatura. Você tem que ir atrás de sociólogos, você tem que ir atrás de antropólogos, você tem que ir atrás de coisa de economia. Então é uma pesquisa um tanto similar com a minha pesquisa no dia a dia do jornalismo, né? Só que com a diferença que no mestrado é uma pesquisa muito mais aprofundada, com muito mais tempo. E eu acho que o que me ajuda na pesquisa do mestrado é que, como jornalista, eu aprendi a fazer as coisas sob pressão. E eu aprendi a sempre escrever, né? No meu trabalho como jornalista, eu não tenho tempo para ficar, não, deixa eu pesquisar esse assunto, vou pesquisar, e só depois de eu achar que eu estou cheia de informação e que eu sei bem do que eu estou falando, que eu vou escrever. Não, as coisas precisam sair rápido, né? Ainda mais no jornalismo de TV, onde eu tenho que produzir, sei lá, no mínimo uma reportagem por dia. Normalmente é uma ou duas. Então, assim, exige uma musculatura de escrita, né? E uma musculatura de organização de informação. Então, eu rapidamente tenho que ver aquelas informações e saber qual é o melhor jeito de organizá-las e ir direto ao ponto. Então, assim, qual é a informação que me falta aqui? Não vai dar para eu ler uma tese para fazer uma reportagem jornalística. Então, intuitivamente, a gente vai sabendo o que casa melhor ali e aonde eu procuro, né? Então, isso me ajuda muito no mestrado, e a questão do mestrado me trouxe mais assim estofo, eu acho, que com essa possibilidade de pesquisar as coisas com mais profundidade, que o jornalismo não permite sempre, eu fui aprendendo certos conceitos de uma maneira mais estruturada, né? Por exemplo, conceitos de economia, que eram coisas que passavam rapidamente pelo meu dia, eu usava da forma que eu via as outras pessoas usando os conceitos, usava de forma correta, perguntava para algum colega e tudo mais,
mas nem sempre entendia totalmente o que eu estava fazendo, né? E aí depois que eu entrei no mestrado e, por exemplo, pesquisei muito sobre crises econômicas, sobre a crise de 2008, sobre neoliberalismo, parece que finalmente eu entendi certas coisas que eu usava quase que decorativamente, tá? Sendo bem sincera aqui, porque é isso também, a gente jornalista é meio que, a gente sabe um pouco de tudo, mas sabe um pouco de tudo, né? Que é o que a gente precisa para a nossa profissão, é preciso que seja assim, tá? Pessoas que querem muito saber uma coisa só, não vão durar no jornalismo, nesse jornalismo factual que eu falo, né? Esse jornalismo que está cobrindo o dia a dia e que, sei lá, cai um avião, de repente você tem que virar especialista do avião, mas tem que virar especialista para uma coisa específica, que é passar informação para o telespectador, né? Você não vai passar informações hiper aprofundadas que o telespectador não vai entender ou nem precisa saber, né? Então, sempre essa opção de o que funciona, o que é necessário dessa informação. É sempre um jogo que o jornalista faz, mas no mestrado eu consigo me aprofundar e consigo complementar várias coisas no meu dia a dia no jornalismo. Não sei se ficou claro, mas eu acho que as coisas conversam muito e também essa coisa de estruturar roteiro, porque no jornalismo a gente está sempre estruturando reportagem, né? Seja ela escrita, seja ela de TV, tem sempre um roteiro, né? E quando a gente vai fazer a dissertação, você também tem que pensar em que roteiro é esse. Não dá para ir escrevendo meio sem saber para onde vai. Muita gente escreve assim, mas para mim não funciona. Eu preciso ter o conforto de saber onde vai começar, qual é o meio e qual é o fim, mais ou menos, para eu poder coletar todas as informações que eu quero e ter a certeza que eu estou chegando nos lugares que eu imaginei. Eu sou bem controladora, como vocês sabem. Daí a Beatriz perguntou como é que eu me organizei no período entre a qualificação e a defesa. Bom, Beatriz, eu fiz a minha qualificação no ano passado. Eu acho que foi setembro ou outubro do ano passado. Então eu tive mais ou menos, né, vou ter no total um ano e meio para terminar, porque na USP, se você não tem bolsa de estudos, você tem 3 anos para terminar o mestrado. Então eu achei que foi um período bom, não é todo mundo que tem esse grande período entre a qualificação e a defesa, tem gente que tem 6 meses ou até menos, e aí deve ser muito mais sofrido, eu não consigo nem imaginar, porque eu não daria conta, por exemplo. Porque eu vou te contar aí que logo depois que eu fiz minha qualificação, eu anotei tudo e tudo mais, mas deixei o texto descansar. Eu voltei a pegar nesse texto no começo desse ano, então vou chutar para março, e comecei a trabalhar aos poucos no texto. E foi bem aos poucos mesmo, porque como eu disse, ano de eleição, que foi esse ano de 2024, é um ano muito turbulento por jornalista, né? E eu sou editora de política, então foi bem turbulento mesmo desde o começo. A gente foi pensando o que fazer, e aí em abril eu fui convidada para fazer um treinamento de mudanças climáticas, né, de coberturas de mudanças climáticas na Inglaterra. Então foi muito legal, eu fui, mas também é um distúrbio na minha rotina. E ainda consegui ficar 5 dias na Irlanda, contribuiu muito para eu anotar muita coisa. Eu voltei da Irlanda com muitas ideias e rascunhando algumas coisas, mas assim, vou te falar que pegar pesado mesmo depois no texto da dissertação, eu acho que eu comecei a pegar a partir de julho. E aí escrevi muito em julho, agosto. Aí em setembro embananou de novo com as eleições. Aí eu voltei a escrever de novo no final de outubro. Então, final de outubro, novembro e dezembro, agora eu escrevi muito, muito mesmo. Conversei muito com as minhas orientadoras, compartilhamos os capítulos. E eu sinto que agora eu estou num ritmo bom. Então, assim, se o período da qualificação é menor, nada disso que eu falei vai servir. Tá? Então a pessoa vai ter que pegar imediatamente o que foi feito na qualificação e já dar uma acelerada. Mas eu tive esse benefício do ano todo, né, que vai completar um ano, sei lá, em 3 meses, mais. Mentira, sou péssima em conta, talvez 1 ano e meio mesmo, desde a qualificação. Mas esse tempo grande também, ao mesmo tempo que te dá um conforto de saber que você tem, né, possibilidades de escrever com mais calma, eu acho que também pode acabar fazendo você perder o timing, que sempre foi um medo meu. Então, mesmo que eu não estivesse escrevendo o texto da qualificação, eu estava sempre anotando as ideias e pelo menos rascunhando um parágrafo no meu diário de pesquisa, que eu falo muito aqui, que é um arquivão, né, de Word, que eu vou colocando as informações lá. Então, eu estava sempre tentando manter a mente na dissertação de alguma maneira, né? Então eu dei aula no começo do ano na Senhora Bennett, que é uma plataforma de curso muito legal, e fazer as aulas me ajudou muito a estruturar as coisas pós-qualificação. Então eu dei acho que 5 aulas e muito do que eu dei em aula serviu de estrutura para os meus capítulos e serve até hoje. Eu estou escrevendo o 3º e último capítulo, uma parte dele,
e eu tô pegando trechos do roteiro que eu fiz para as aulas, então as coisas vão conversando, né? Então eu participei também de clubes do livro, participei de palestras, tudo isso contribui. Porque o mestrado tem disso também, não é só você escrever a dissertação, tem muitos eventos, simpósios, né, conferências, e a gente participa dessas coisas e dá trabalho, muito trabalho para montar a apresentação, para pensar num outro foco. Então não é que você está parada, você está fazendo muita coisa, né? Mas escrever a dissertação mesmo eu peguei nesses meses aí mais pesado que eu mencionei para você e para mim funcionou e está funcionando e espero que funcione até o fim, porque é isso, eu entrego no fim de fevereiro. E aí o João e a Camila Tardim me perguntaram coisas parecidas. Então o João perguntou se eu já penso no doutorado e a Camila o que eu pretendo fazer pós-mestrado. E assim, gente, não estou pensando no doutorado ainda. Eu quero que seja mais ou menos como foi o mestrado, que eu tenha uma ideia, que eu queira muito pesquisar, que eu queira muito mergulhar, porque são muitos anos de dedicação, doutorado ainda mais que o mestrado. Então, ainda não tive essa ideia. Tenho uns rascunhos ali, tenho umas coisinhas anotadas? Tenho, mas não tive tempo de pensar nisso. E vou deixar isso para depois, pensar depois e se vier à vontade vou sim fazer, porque eu gostei muito de pesquisar e não pretendo parar de pesquisar, mas não sei quando que vai vir esse doutorado e se vai vir. E o que eu pretendo mesmo fazer pós-mestrado, primeiro, descansar, descansar a cabeça e abrir espaço para escrever umas outras coisas que eu tenho vontade de escrever, né? Tanto as coisas da newsletter, como ensaios que eu tenho vontade de escrever, que eu tenho esboços por aí pelo meu computador. Também tenho um esboço de uma história de ficção, então eu queria também me dedicar a isso e também me dedicar, se possível, a publicar a dissertação do mestrado. Né? Então vamos esperar eu defender, ver o que minhas orientadoras vão achar, as pessoas da banca vão achar, e depois que isso terminar, eu queria muito pensar numa publicação, né? Ou dessa forma mesmo como está escrito, porque eu tentei escrever numa pegada entre escrita acadêmica e ensaio, mas talvez adaptar uma coisa ou outra, né? Tirar alguma sisudez assim, do texto que fique, porque a gente usa muito teórico, tem muita coisa, tem muita nota de rodapé, mas esse é um desejo que eu tenho, publicar de alguma maneira a dissertação. E eu adoro uma publicação independente, né? Mas não sei se eu vou ter gás para fazer tudo sozinha, como eu fiz com o livro da newsletter, que foi um financiamento coletivo, que eu fui atrás, né, de um estúdio de design, mas eu que botava tudo nos correios, foi um super trabalho, mas foi muito legal, fiquei muito feliz de ter feito, mas assim, exige realmente tempo e dinheiro. E vamos ver como vai ser. A Camila também perguntou se durante a pesquisa eu usei algum recurso de inteligência artificial para me auxiliar, seja para pesquisa de assuntos ou traduções em outros idiomas. Olha, eu vou te falar que eu até tentei usar, Camila, para pesquisar, por exemplo, teve um trecho da Annie Ernaux que eu vi num livro do José Henrique Bortolucci, que eu queria botar. E eu queria saber de onde era aquele trecho. E eu joguei no chat GPT e ele falou para mim vários outros escritores. Ah, não, ele falava com certeza. Este é do fulano. Este trecho foi escrito pelo ciclano. E não foi, tá? Eu sabia que era da Annie Ernaux. Então eu fiquei um pouco chocada com isso. Então eu não senti que para minha pesquisa funcionou. Vou te falar que eu uso o chat GPT mais para coisas assim. Eu precisava escrever uma carta em inglês para me apresentar, para apresentar quem eu sou como jornalista, o que eu fiz, e precisava ter X palavras, né? E aí eu pedi, olha, por favor, fale sobre mim assim, assado, que eu fiz tal coisa. E achei que a carta ficou bem boa e dentro das palavras que eu precisava, porque era algo que eu precisava fazer com muita rapidez. Então eu usei para isso, achei que funcionou super bem. Sobre pesquisar sobre temas, eu também já joguei algumas vezes assim, eu precisava tratar de tal tema. Você tem sugestão para mim de livros e artigos? Eu sempre achei as sugestões mais ou menos, tá? Vou ser bem sincera, eu acho que no fim vale muito mais a pena a pesquisa que eu mesma acabo fazendo no Google e principalmente a pesquisa que eu acabo fazendo em outros artigos, que eu acho que eu já falei isso muitas vezes. Eu acho que muitas coisas, muitas fontes interessantes que eu encontrei dentro do artigo de outras pessoas. E não só dentro do texto, tá? Tá lá o texto da pessoa, super reflexões interessantes, ela cita um teórico, legal, vou atrás desse teórico. Mas tem muita coisa
que a pessoa não citou diretamente, mas está lá nas referências. E eu olho muito as referências, muito, que é aquela parte final onde tem o nome dos autores, os artigos e tal. E eu, gente, virei uma adoradora de leitura de referência bibliográfica, assim, porque muita coisa você encontra lá que eu, por exemplo, que eu ainda não conhecia, né, e que a gente vai vendo se repetir em vários artigos, em vários trabalhos, você vai entendendo que aquilo é uma referência. Então, acaba que eu não uso muito inteligência artificial para isso. Nas traduções também para outra língua, porque eu faço mestrado em inglês, eu preciso às vezes escrever artigos em inglês, mas a minha dissertação é em português. Quando eu preciso escrever artigos em inglês, eu tento, na medida do possível, eu mesma transferir, porque é um exercício para mim, no sentido que eu aprendi inglês mais ou menos sozinha. Então, eu tenho muitas lacunas e eu preciso resolver essas lacunas. Então, ao passar para o inglês os meus textos, e às vezes eu vou lá no Google Tradutor e peço uma ajuda e vejo se o Google Tradutor tem uma alternativa melhor que a minha para aquela tradução, e muitas vezes tem, mas eu tento fazer um trabalho eu mesma para realmente ir, não sei, calcificando certos conceitos que eu ainda tenho dificuldade. Não sei se fez sentido. E aí, aproveitando a deixa dessa questão de inglês, a Aninha perguntou para mim como é que eu aprendi inglês e os lugares que eu visitei em língua inglesa. Bom, eu cheguei a fazer um pouco de inglês na escola, tem muito mosquito aqui, na escola, mas era um inglês assim muito para iniciante, a sala não era nem dividida em níveis, então era bem assim um beabá do inglês, o que foi bom, né? Então eu aprendi um pouco ali. E aí meus pais me colocaram naquele momento numa escola particular de inglês, mas eu fui uma adolescente muito rebelde, que não dava valor a essas coisas e eu não queria ter atividades à tarde. Essa é a verdade. Eu queria fazer o que eu bem entendesse à tarde e eu ficava revoltada de ter que ir às aulas de inglês. Então, o que eu fiz? Faltei um monte, não me orgulho disso nem um pouco. Na verdade, é um grande arrependimento que eu tenho na vida, porque teria facilitado muito a minha vida se eu tivesse feito essas aulas direito. E eu não fui, quando eu repeti pela segunda vez, minha mãe falou, acabou, né? Minha mãe não era trouxa nem nada, então ela falou, olha, então eu te dei essa oportunidade, você não quis, agora não tem mais. E aí o que aconteceu é que depois disso eu comecei a me interessar muito por inglês, ironicamente, por causa das músicas, né? Então era uma época que a gente baixava muita música e nem sempre a gente encontrava as letras dessa música, até depois na internet começou a ter mais sites que botavam as letras, mas nem sempre tinha. E eu ficava tentando desvendar o que eles estavam falando, procurava nos encartes e queria mesmo desvendar, né, o que eram aquelas letras e saber cantar direito, né, saber cantar bonitinho, assim, e cantar para as amigas. A gente adorava ficar cantando as músicas à tarde, né, tipo Backstreet Boys. Enfim, essas bandas da minha época, né. Então eu sozinha fui atrás disso e compartilhando com as amigas e tal, mas fui cada vez mais tendo interesse. E eu também fui uma adolescente muito criada à base de séries americanas, né? E meus pais tinham TV a cabo e eu assisti muito Friends, por exemplo. E assisti tanto que decorei Friends. Então eu já conseguia, por exemplo, não olhar mais para a TV e entender o que eles estavam falando, de tanto que eu tinha visto, de tanto que eu entendia aquela história, de tanto que eu já tinha lido aquela legenda. E fui percebendo que eu era capaz de fazer isso e fui me desafiando cada vez mais nesse sentido de propósito parar de ler a legenda para ver se eu conseguia ou tirar a legenda quando dava. Então fui fazendo esse esforço assim também, de novo, sozinha. Mas eu acho que o momento que eu realmente comecei a ter um conhecimento mais amplo foi quando saíram os livros do Harry Potter. E eu sou bem dessa fase, acho que o primeiro livro do Harry Potter, quando saiu, eu tinha mesmo 11, 12 anos, que é bem a época, a mesma idade do personagem, então me pegou muito de jeito aquele livro. E eu li os livros que tinham em português, depois os livros saíam bem antes em inglês, e era aquele frisson, né? A gente queria saber o que ia acontecer na trama. E eu comecei a pegar o livro, acho que principalmente a partir do quinto livro, comecei a comprar em inglês e tentar ler sozinha. E eram livros desse tamanho. Então, os primeiros livros eu tinha que ler com o dicionário do lado, e era bem devagar que eu lia, mas aos poucos, né, que é tudo isso, é um exercício, como se fizesse uma ginástica mesmo, né, como se fizesse um pezinho para o músculo do inglês. Fui entendendo cada vez mais e fui pegando gosto por ler livros em inglês. Então, acho que eu aprendi basicamente com música, série e livro em inglês. Mas aprender dessa forma, como eu disse anteriormente, tem muitas lacunas, então muitas coisas eu sabia intuitivamente, eu entendo perfeitamente inglês, leio perfeitamente inglês, mas morria de vergonha de falar inglês,
né? Morria de vergonha de escrever em inglês, sentia que eu precisava sempre de um suporte. E aos poucos fui melhorando, conforme fui usando mais, mas também quando eu entrei no mestrado decidi fazer umas aulas de conversação com uma professora que foi ótima, que me pegou pontos específicos assim que eu tinha umas fraquezas e me ajudou muito nisso. Então foi assim que eu fui aprendendo. Assim, um método não tradicional, né, que funcionou para mim, mas confesso que eu queria ter tido uma educação formal realmente sobre isso, ainda está em tempo, né? Gostaria de fazer mais e o mestrado só me trouxe mais essa vontade ainda. Muita coisa eu aprendi no mestrado por ter que fazer esses textos em inglês, por ter que fazer a apresentação em inglês. Então, nada como ser jogada na fogueira, né? Para aprender algumas coisas. Então, sinto que nesses últimos anos evolui muito também nessa questão do inglês. Daí, tem duas perguntas bem bonitinhas, que são mais sobre amor, sobre relacionamento, que eu achei bem legais, da Nayara, que ela falou assim: todos têm uma alma gêmea? A gente tem que procurar ou somos surpreendidos? Eu sou do time meio misto, assim, né? Eu acho que existe a questão da gente estar disposto, né? De estar aberto a conhecer alguém. Então, nesse sentido, a gente também procura, certo? Porque a gente está querendo algo, querendo alguém, a gente não está passivo, esperando. Mas também acho que tem que ter esse espaço para ser surpreendido, né? Meu marido, por exemplo, trabalhava comigo há muitos anos. Só que nós dois namorávamos outras pessoas, nunca tínhamos tido nada, nem achava que ia ter nada com ele, assim, não estava no meu radar essa pessoa, tá? Mas depois de 3 meses que eu fiquei solteira, não é que o Leandro começou a investir, ele se separou da namorada e começou a investir pesado em mim. E num primeiro momento eu quis me fechar e quis falar, não vou dar bola para isso, pelo amor de Deus, o meu trabalho ainda por cima e tal. Mas eu comecei a achar aquilo divertido, aquilo engraçado, comecei a me abrir e no fim, olha só, estou casada há 10 anos. Então acho que é importante ter um pouco de espontaneidade nesse rolê todo, mas eu não acredito em alma gêmea. Eu não acredito que tem alguém que é o nosso par por aí, a gente tem que descobrir essa pessoa, não acredito. Eu acho que a gente pode fazer funcionar com muitas pessoas, né? Então acho que a gente pode ter ótimas relações com muitas pessoas e péssimas relações com muitas pessoas também. Você vai gravar aqui comigo? Agora eu estou com a companhia aqui do meu sobrinho para responder. Quer ler para mim a pergunta? E aí agora, já nessa reta final do vídeo, eu vou falar de 2 perguntas aqui que me fizeram, que já é nesse rolê do 2025, planos para 2025, né? Então, assim, dando conta de tanta coisa, podemos sonhar com um clube de leitura ainda que semestral? Gente, clube de leitura é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, clube de leitura ou leitura conjunta, mas a verdade é que eu ainda não achei, assim, um formato que fosse interessante, porque eu acho que realmente ficaria muito pesado para mim fazer isso de todo mês ter um livro para discutir. Então eu pensei, por exemplo, num formato temporada, tipo, sei lá, escolher um tema, pegar 4 livros, acho que vocês estão ouvindo meu marido gritando aqui, acho que eles acharam um sapo. Pois é. Caos. Você não quer ver o sapo? Ele é melequento. Então vamos de novo. Uma coisa de temporada, com tema. E, por exemplo, pegar uns 4 livros, a gente lê intensamente esses 4 livros, discutir. E aí depois, mais pra frente, pensar numa nova temporada. Isso é uma coisa que eu penso, depois vocês me falem se é do interesse de vocês, que a gente poderia pensar para depois no mestrado, né? Em vários temas. Eu queria muito literatura contemporânea, que eu acho que é o que mais me motiva e me agrada, e eu acho que gera muita discussão interessante. Aí também me perguntaram sobre podcast. Pensa em começar algum novo formato 2025, sonho com podcast. Então, assim, eu fico pensando, eu gosto muito de podcast também, mas eu teria que ter algum outro tema, eu acho, para falar, algum outro enfoque, porque tenho medo de ficar repetitivo, sabe? As coisas que eu faço em vídeo, as coisas que eu faço na newsletter, aí de repente teria também um podcast. O que ele teria de diferente? Não sei, entendeu? Eu ainda tenho vontade, então eu sempre penso nisso de alguma maneira. Quando eu ouço um podcast muito interessante, penso, olha que formato legal, poderia ser. Mas confesso que ainda não cheguei a uma conclusão. Mas me aguardo, em 2025, assim, depois de entregar a dissertação, muita coisa se abrirá na minha vida, tenho fé, e aí vou pensar em novas coisas para fazer com vocês. E aí a Natasha perguntou qual o seu principal objetivo pessoal em 2025, e eu acho que o meu principal objetivo é fazer as coisas sem ficar olhando o tempo inteiro no relógio, porque para a minha vida, como ela é hoje, com essas atividades, né, todas, para todas elas funcionarem, eu tô sempre com 1000 alarmes e de olho, e saio de uma coisa e engato na outra,
E tô bem cansada disso, assim, eu sinto que tem pouco espaço de só ficar olhando pro nada na minha vida, sabe? Ou, por exemplo, ir comer de boa num lugar e voltar a hora que voltar, né? Ou ficar lendo sem ficar de olho se eu tenho que entrar numa reunião, ou se eu tenho que entrar numa palestra, ou se eu tenho que entrar numa aula. Então, eu acho que é isso que eu tô sentindo falta, que eu queria muito. Então, eu quero descansar em 2025, ainda que eu vá continuar fazendo todas as coisas que eu quero fazer, mas aqui nesse momento tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa rolando e muita coisa com prazo, né? Com pressão e entrega. Então, eu não vejo a hora, eu tô assim sonhando com esse momento de descanso. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi várias perguntas aqui no vídeo. Se tiver, sei lá, algum outro tema de interesse de vocês, vocês me avisem. Mas que seja um bom ano para todos nós e de muita escrita, de muita leitura, de muitos projetos criativos e que seja feliz e com saúde para todo mundo. Um beijo, até a próxima.